Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos no capítulo 20, versículo 3. O ponto 3, vou falar sobre os animais durante o milênio. Esse versículo 3, ele é chave para nós estudarmos o milênio, né? Então, é um período tão longo, vamos dizer, 1000 anos, e você tem uma descrição aqui no Apocalipse bem pequena. A maioria das informações sobre o milênio, nós temos a profecia sobre o reino do Messias, que você encontra em Isaías. Nós vamos estudar em diversos capítulos de Isaías, de Ezequiel, Daniel também, as 70 semanas, está falando do reino de Deus, o momento em que os pecados de Israel são perdoados, está falando do final da grande tribulação, início do milênio, é o fim das 70 semanas de Daniel, tá ok? Agora, tentando entender sobre a vida dos animais e dos homens durante o milênio, então eu separei esse tópico aí para falar sobre isso. Eu comento, no milênio não haverá animais selvagens, todos viverão em harmonia, como viviam antes do dilúvio. Segundo a Bíblia, antes do dilúvio, você não tem animal, por exemplo, o leão comendo a zebra. Isso só ocorre depois do dilúvio. Então a Bíblia está indicando também que teve realmente uma fase na história da humanidade que os animais e os homens com os animais também, eles viviam normalmente, um não atacava o outro, tá ok? Isso só começou depois do dilúvio. E é interessante que na arqueologia, o homem chamado Gilgamesh, né, aquele a quem foi contado também sobre uma história de um dilúvio, né, um homem que viveu antes do dilúvio, você pode procurar na internet, você vai encontrar o Gilgamesh abraçado com um leão. Por isso, essa é uma das evidências que eu uso para dizer que esse homem viveu antes do dilúvio, né? Ok? Bom, qual o texto de Isaías que fala dessa mudança no mundo animal? Isaías capítulo 11 é um capítulo que ele fala sobre o reino do Messias. A interpretação geral é que esse capítulo fala do reino do Messias. Ele diz: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Bom, é uma mudança, claro, que ocorre por uma operação divina. Tá bom? Hoje os animais eles se atacam, mas a descrição do Antigo Testamento é que eles não se atacavam antes do dilúvio. Durante o milênio eles também não se atacarão mais, ou seja, haverá paz entre os animais. Isaías 65, 25 diz: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz Yahvé. Pois bem, essa descrição é literal, você não tem como pensar numa forma de espiritualizar isso, ok? Lembrando que a corrente católica e a corrente protestante diz que esse reino, ele não envolve mais Israel, ele envolve a igreja. E tudo deve ser interpretado simbolicamente, né? E nos criticam por nós interpretarmos de forma literal. Eu não consigo ver como você espiritualizar isso de um lobo e um cordeiro se apacentando juntos num reino espiritual, porque eles dizem que o milênio é um reino espiritual. Ele não acontece aqui na terra, ele acontece no céu. Então como você vai espiritualizar isso lá no céu? Não dá. O versículo seguinte eu coloquei em Isaías 35, versículo 9. Diz: ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Antes do dilúvio,
todos os animais se alimentavam de vegetais. Em Gênesis capítulo 1, versículo 30 diz: e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Ou seja, o homem era vegetariano antes do dilúvio. Só será permitido ao homem comer carne de animal depois do dilúvio. Ok? Mas o homem, então, ele, antes do dilúvio, ele era vegetariano. E os animais também. Ok? O leão, quando entrou na arca com a zebra, ele já falou assim: vou te aliviar agora porque vocês são os últimos. Na brincadeira. Claro, naquele período, segundo a Bíblia, eles não se atacavam. Então o leão comia palha como o boi. E durante o milênio voltará a ser assim também. O comentário prossegue. Alguns evolucionistas erram afirmando que Deus criou um mundo com que os animais se exterminam, né? Criou um mundo em que os animais se exterminam. Mas no princípio não foi assim. Os animais passaram a atacar um ao outro após o pecado de Adão e Eva e os antediluvianos. Ok? Então eles só passam a atacar depois daquele pecado daquela geração que se corrompeu antes do dilúvio. Aí, quer dizer, acontece o dilúvio por causa da corrupção deles, e depois do dilúvio é que eles vão começar a se atacar. Mas antes, principalmente antes do pecado de Adão e Eva, todos os animais estavam juntos e ninguém se atacava. O próprio Charles Darwin, ele no seu livro A Origem das Espécies, ele fala que ele não acreditava que Deus tinha... ele questionava por que Deus criou o mundo assim. Deus não criou o mundo assim. Os animais não se atacavam. Tudo vai começar por causa do pecado de Adão e Eva. Aquela geração se corrompe a um ponto, ocorre o dilúvio, e depois do dilúvio, Deus então permite que eles comam carne. A razão não está clara no texto, mas Deus permitiu para a alimentação do homem. O comentário prossegue. Isaías descreve o rei do milênio como príncipe da paz. Então veja, Isaías está falando de paz entre os animais, e o título que ele dá para o rei, para o Messias, é príncipe da paz. Está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Okay? Então, aqui quando Jesus é chamado de Príncipe da Paz, já está dizendo que o seu reino será pacífico. Mas não é só entre as nações, não. O seu reino será pacífico até entre os animais. Ok? O comentário prossegue. O termo príncipe é tradução do hebraico sar, que pode ser também traduzido por líder ou aquele que lidera. Jesus é aquele que lidera a paz do milênio. O profeta Isaías foi revelado sobre o milênio e viu a terra cheia do conhecimento de Yahvé. Está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, como as águas cobrem o mar. Eu questiono hoje eu falo, os judeus, eles desenvolveram uma prática de não pronunciar o termo Yahvé. E eu tenho alguns cristãos que comentam que acham isso bonito. Né? Isso não é bonito, essa é uma péssima decisão, porque seria o mesmo que eu fazer o seguinte: olha, o nome de Jesus é santo, então eu não vou nem pronunciá-lo mais. Os judeus começaram a dizer: esse nome é tão santo,
ok? Que ele é impronunciável, nós não vamos nem pronunciar mais. Porém, usando a ilustração no caso do cristão, se ele não usa o nome Jesus, lembre-se que Jesus Cristo disse, olha, em meu nome vocês expulsarão o demônio, orarão pelos enfermos. Tudo que o cristão faz aqui na terra é no nome de Jesus. Bom, e os judeus assumiram essa prática de não pronunciar o nome Yahvé. Eles pronunciam Hashem. Hashem significa o nome, né, tá bom? Ou o eterno, mas não tem o mesmo significado de Yahvé, ok? E essa prática, ela é muito difundida e ela foi criada por um homem chamado Baal Shem Tov, né? O criador do Hassidismo, o criador desse espiritismo judaico. Então, é uma prática que eu considero doutrinariamente muito estranha, não pronunciar o nome Yahvé, ok? E se ele se apresenta com esse nome tem algum poder, assim como o nome Jesus tem poder. Então, o judeu que se recusa a pronunciar o nome Yahvé, ele está abrindo mão desse poder, ok? Assim como, se nós dizemos, a profecia do Antigo Testamento deixa claro que Jesus Cristo é Yahvé encarnado, quando o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, que ele é Deus, ele tomou a forma de homem, está dizendo o quê? Que Yahvé tomou a forma de homem. Essa é a profecia, é como nós interpretamos, ok? Então, essa prática dos judeus de não pronunciar o nome Yahvé, ela é muito difundida entre esses racidistas. E podemos, com certeza, digo para vocês, é um erro histórico. Né? Um erro histórico. Os judeus não deveriam fazer isso.